Olá, está no ar mais uma edição do podcast Frequência Rural, a sua conexão direta com o campo. Eu sou Marcel Bezerra e estou de volta com mais uma conversa com quem ajuda a construir a agricultura familiar no estado do Ceará. E hoje a gente vai falar de abastecimento, agricultura familiar, segurança alimentar e sobre os espaços de comercialização que comercializam milhares de toneladas de alimentos aqui no nosso estado. Nosso convidado é o presidente da Ceasa, Herbert Lima. Ele assumiu há pouco tempo o cargo, está com todo o gás aí, operando mudanças e dinamizando a gestão da Ceasa, que tem na sua estrutura entrepostos, além de Maracanaú, nos municípios de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, e em Barbalha, na região do Cariri. O Herbert, ele tem licenciatura em História e Ciências Sociais, ele é graduado em Marketing Organizacional e pós-graduado em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele foi assessor do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, o IDACE, e ao longo da sua trajetória, foi secretário de governo na Prefeitura de Pacajus, foi gerente da Copa de 2014 na Prefeitura de Fortaleza, assessor da Secretaria de Planejamento em Aquiraz, subsecretário de Participação Popular na Prefeitura de Nova Iguaçu. Está emprestando agora a sua experiência às centrais de abastecimento do estado do Ceará. Herbert, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcel. É uma grande satisfação estar aqui. E poder conversar um pouquinho, esclarecendo o papel da Ceasa, né? Ele tem uma relevância enorme para a nossa economia, para o nosso estado, e a gente puder esclarecer, né, a todas e todos sobre os assuntos mais diversos, estão aqui para sua disposição. E antes da gente começar, para você que acompanha o Frequência Rural Podcast, aproveita para seguir a gente no Spotify, no YouTube. Muita gente às vezes acessa o nosso YouTube, o nosso vídeo, mas não se inscreve. E para que a plataforma ela dê relevância para o nosso conteúdo, faça ele chegar para mais pessoas, é importante que as pessoas se inscrevam, curtam, deixem seu comentário, compartilhem esse episódio e os nossos cortes para mais pessoas, tá bom? Assim você não vai perder nenhum episódio e também não deixar de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Vamos lá, Herbert. A Ceasa é um órgão que completa 53 anos, completa agora esse ano, né? E completou, né? Completou. E isso. A Ceasa, ela já está no, digamos, no imaginário, aqui, pelo menos na região metropolitana. Vamos comprar hortifrutis, vamos lá na Ceasa, né? A Ceasa é um órgão cinquentenário. E como é que ela chega a 53 anos para a gente projetar ela daqui para o futuro? 53 anos, né, completados agora dia 9 de novembro. A Ceasa foi fundada no dia 9 de novembro de 1972, dentro de uma ideia nacional, né, do sistema de abastecimento, né, para todo o país. SINAC, né? Que era o SINAC. Né? E naquela ocasião, né, os governos militares, né, conceberam isso para tentar resolver alguns problemas de abastecimento e futuramente elas foram descentralizadas, né? Cada estado acabou absorvendo um braço da Ceasa, virando Ceasa estadual, Ceasa municipal. Somente a Ceasa de Minas e a Ceasa de São Paulo, né? Que é a CEAGESP e a Ceasa Minas, que não foram estadualizadas ou municipalizadas. Então, elas continuam até hoje no âmbito federal. Então, são as únicas Ceasas que estão sob o amparo do governo federal. Mas nós temos uma associação de centrais de abastecimento, que é a Abracem, e no primeiro encontro da Abracem desse ano, nós acabamos sendo eleito vice-presidente da Ceasa da região Nordeste. Isso nos possibilita uma troca de experiências e
de procurar ações conjuntas, parcerias, e vendo o que funciona numa SEASA, o que a gente pode melhorar. Então, a SEASA, nesses 53 anos, ela realmente ela está no imaginário, né, do povo cearense, né, como um local de venda barata de produtos hortifrutigranjeiros. Legumes, frutas, verduras, só que a SEASA é muito mais do que isso, né? Hoje a SEASA tem uma diversidade de produtos que ela comercializa, também proteína animal, frango, peixe, carne, cereais. Então é uma diversidade de produtos que nós vamos encontrar na SEASA. Ela tem um viés atacadista, mas também varejista, né? O pessoal fala, né, comprar no retalho, né? Então tem essa cultura também. Ela foi concebida numa noção de ser um centro onde toda a produção chega e distribui. E ela é distribuída onde os pequenos comerciantes, os médios, até supermercados, né? Vão lá e até hoje é isso, né? Então até hoje mesmo para os grandes, mesmo para grandes, as grandes redes também compram dos nossos comerciantes dentro da SEASA, né? Recentemente, esse ano, a Federação da Agricultura do Estado do Ceará e a rede de supermercados até colocaram dentro do seu planejamento estratégico a compra direta dos produtos deles para os produtores, né? Sim. Mas ainda não implementaram. Eu estive conversando aí com a federação e aí seria um grande concorrente, mas no âmbito das SEASAs, isso é algo nacional, mas no âmbito das SEASAs o pessoal acha isso muito pouco exequível, né? Porque a diversidade de produtores é imensa, né? E também tem questão de logística, tem várias coisas. Então a SEASA virou esse entreposto, né? Nós temos alimentos que chegam na SEASA da Bahia, de Pernambuco, do Piauí, que vem do sul do país, do sudeste do país. Então a gente recebe... Tipo o que vem de tão longe? Maçã vem, né, coisas que de não fora, se que não se produz localmente. Aqui localmente. Entendi. Então são vários alimentos que não é produzido no nosso estado e que chega para cá e vai ser distribuído pela SEASA, né? Então a gente tem muito isso. Então é muito bom a gente ver essa pujança e continua dentro da SEASA, né, onde, como você falou, são toneladas e toneladas de alimentos que são comercializados diariamente nos 3 entrepostos. Nós temos, como você falou, a SEASA Maracanaú, a SEASA Barbalha e a SEASA Tianguá, um na Serra de Ibiapaba, Cariri e aqui na região metropolitana. O que a gente espera do futuro da SEASA, né? Então, é necessário a gente entender que a SEASA é muito mais do que um local de comercialização e distribuição de alimento, né? Ela tem um papel fundamental na alimentação de cada cearense. Se ela tem um papel fundamental na alimentação de cada cearense, ela deve ser um entreposto que se preocupa com a segurança alimentar e nutricional. Então, daí que a gente tem uma série de projetos nessa área. Temos projetos na área de combate ao desperdício de alimentos, temos projetos para fortalecer a agricultura familiar, para ampliar a participação dos agricultores familiares dentro do entreposto. Então, a SEASA hoje ela trabalha numa perspectiva também de inovação. A gente quer acompanhar as ferramentas, as tecnologias, né? Estamos trabalhando essa ideia de IA, de futuramente ter um marketplace, né? Para facilitar cada vez mais o acesso do alimento, né? E a comercialização. Então, a gente quer diminuir a distância entre o produtor e o consumidor, né? Na perspectiva de que por exemplo, o dono do mercadinho, o dono do supermercado, do hortifruti, ele vai para a SEASA fazer a feira, que chama isso, né? Isso. E essas novas ferramentas viriam para
conferir um caráter de centro de distribuição, como, por exemplo, esses grandes centros como Amazon, Mercado Livre. Tipo, o cara comprou, mas ele vai lá só buscar. Isso. Seria uma coisa no sentido de agilizar e trazer uma nova dinâmica? Isso vai agilizar, né? O ponto de vista logístico, né? Da pessoa já ter o seu fornecedor correto, já chega lá e já é só chegar e pegar. Facilita as trocas, facilita também. Eu fico pensando assim, outro dia eu estava lá em Ocara, lá no Cajumel, estava conversando com um empresário que tem um mercadinho. Ele estava me dizendo que compra os produtos dele, faz a feira, né, lá na Ceasa para abastecer o mercado dele. E ele diz que todo dia de feira ele vai até lá, né, e volta carregado. Aí eu perguntei, você vai, né, para a Ceasa com o seu caminhão vazio? Ele disse, ele volta cheio, lógico. Por que você não leva os produtos dos agricultores daqui para cá? Quer dizer, você faz um frete para ele, você vai cheio, abastece lá também e volta cheio, né? Então, essas ferramentas podem ajudar a conectar isso, saber quem é que está indo comprar, que pode ajudar. Então, existem muitas variâncias, não só apenas com relação à compra e facilitar a compra, mas também de ajudar até o agricultor que está produzindo, que não tem, às vezes, como levar o seu produto para vender na Ceasa, e isso é uma forma de fazer essa conexão. Então, a ideia é a gente criar uma ferramenta, né? Um app, alguma coisa, um programa que vai facilitar essas trocas, né? Isso vai dar um aplicativo de carona. Isso, né? Um aplicativo de carona de alimentos, né? Que você legal, pode. Então, é uma coisa que dá para você fazer, né? Porque tem muitos agricultores que não conseguem ir para a Ceasa vender a sua produção porque não tem recurso, né? A frete é caro, né? Então, era nessa perspectiva que eu ia te perguntar. A agricultura familiar ela encontra uma certa dificuldade na hora de precificar o seu produto, tendo em vista que se o cara chega com feijão lá na Ceasa, ele vai concorrer com um cara que é um grande produtor e que consegue vender mais barato, porque vende na escala, né? Como é que a Ceasa enxerga isso? Como é que é feita a divisão? Ou se existe uma divisão? Que eu soube que a Ceasa tem uma área da agricultura familiar também, né? Como é que a agricultura familiar pode achar um meio de chegar na Ceasa? Você falou aí de uma alternativa que seria essas trocas, no caso do frete. Mas no preço, quais os desafios que você ainda enxerga para o agricultor familiar chegar e comercializar o seu produto lá? Olha, a gente primeiro que é um compromisso dessa administração de fortalecer a agricultura familiar. Isso aí é algo que a gente quer cada vez mais ampliar o espaço do agricultor familiar dentro da Ceasa. Nós realmente temos lá um espaço que é destinado para os agricultores familiares. E aí, como a gente precisa fazer com que eles coloquem lá, a gente precisa facilitar essa logística de chegada de alimentos. A logística pega muito, né? A logística pega muito. E também fazer com que eles tenham escala de produção. Quer dizer, você juntar dois, então uma cooperativa ajuda bastante. Sim. Né? Então, acho que se o agricultor está organizado na cooperativa, a cooperativa pode ser esse meio, né? E tem espaço lá dentro da Ceasa para a cooperativa. Eu estava conversando com um prefeito e ele tem um projeto para disponibilizar um transporte para os agricultores do seu município, né? E isso vai ajudar. A gente tem trabalhado muito essa questão da parceria. Abrir os olhos dos gestores. Dos gestores municipais. A gente tem conversado com o secretário de Agricultura para que, olha, a gente quer que o agricultor tenha um espaço, vamos ajudar, de que forma que vocês podem ajudar, né? Municípios próximos, uns ajudando os outros. Então, eu acho que isso vai contribuir muito, porque o agricultor vai chegar lá, né, com um produto de mais de um, então você vai ter escala.
né, para poder chegar e vender o seu alimento e fazer um preço competitivo. E com um diferencial também, por exemplo, esse agricultor, a agricultura familiar tem uma tendência maior para produzir alimentos orgânicos, né, sem agrotóxico. E isso já dá também um diferencial. Então, nós da Ceasa, nós estamos também olhando para essa questão orgânica e agroecológica. Então, a ideia nossa é apoiar a agricultura familiar e também ter um espaço de agricultor, de alimentos, né, saudáveis e seguros, que a gente chama, né? Então, a gente tem muita coisa para avançar nisso, né? Acho que a agricultura familiar ela é um componente muito importante, fundamental na nossa agricultura, e tudo que nós pudermos fazer dentro da Ceasa para facilitar essa comercialização, ela é fundamental e nós vamos fazer. Porque, como você falou, eu trabalhei no IDACE, tá? É uma outra vinculada, né, da SDA, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Saí do IDACE e fui para a Ceasa, que também é uma vinculada. E quando eu estava no IDACE, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário, que trabalha com regularização fundiária, mas também faz o desenvolvimento do agricultor, a gente percebeu que, muitas vezes, o Estado, o governo, está investindo na produção, na organização, né, com insumos, com equipamento, assistência técnica, e o agricultor, ao final, vai produzir e vai comercializar onde? Né? Então, a gente precisa fechar esse ciclo, né? Então, fazer com que a gente garanta também para ele, assim, olha, você pode produzir, que você vai ter onde comercializar. Então, esse é o viés que eu acho que a gente precisa avançar muito, e a Ceasa vai vir com esse propósito, né? Como você falou, esses 10 primeiros meses que eu estou na Ceasa, está servindo mais para eu conhecer a casa, né, e traçando lá os rumos para, no ano que vem, a gente realmente já começar a implantar uma série de medidas que nós estamos desenvolvendo lá, né? Como é que é a dinâmica lá dentro da Ceasa? O pessoal diz que é uma cidade lá dentro. O pessoal não, eu já vi, né? Mas são quantos dias de feira, quantas mil pessoas circulam lá? E de onde vêm essas pessoas? Com que abrangência a Ceasa tem? De onde... Se aquilo que vem para ela é comercializado regionalmente aqui num círculo em torno de Fortaleza, ou se vai para mais longe, e como é que está a dinâmica também com as regionais? Certo. A Ceasa de Maracanaú tem 43 mil metros quadrados, né? É enorme. 43 hectares. Não, 4,3 hectares, tá certo. Aí, o que a gente vê lá? São 1.200 permissionários. Então, 1.200 comerciantes, né, estão comercializando lá todos os dias, né? Se a gente imaginar aí, né, que esses 1.200 tenham mais ou menos entre 7.000 a 10.000 funcionários no total, a gente tem uma grande população maior do que muitas cidades. Mas circulam nos dias de feira na Ceasa em torno de 30 mil pessoas, né? Então, a Ceasa está organizada por ruas, igual realmente uma cidade. A pessoa pode fazer essa comparação, né? Eu tenho que me preocupar com sinalização, estacionamento, tenho que me preocupar com iluminação, temos que nos preocupar com segurança, temos que nos preocupar com limpeza urbana, né? Então, a gente precisa cuidar disso tudo, né? Então, é como se fosse uma prefeitura mesmo, né? E aí, ela está organizada por setores. Inicialmente, isso era muito claro, mas com o passar do tempo, os comerciantes também foram diversificando. Então, não tem só o comerciante da banana, mas a banana também comercializa abacate, goiaba, batata, cebola. Então, você já tem uma
diversidade, né, eles acabam apresentando. Óbvio que tem uns aí que você vai, olha, o rei da banana, o rei do abacate, é um reinado lá enorme, né? Então você tem tudo isso. Esses produtos saem da Ceasa e vão para os municípios aqui da região metropolitana, né? Mas não só daqui, né? Também fora dessa região. Mas Barbalha também atinge toda aquela região do Cariri e Tianguá também. E como a região da Serra da Ibiapaba, ela é uma região produtora, também vem para Maracanaú com toda a sua produção. Então, ela organiza e o pessoal traz. E traz. Então, você tem ali uma dinâmica, né, muito diversa, né, de distribuição de alimento, né? Então, você tem aí, em todo o estado, vai estar sendo gente recebendo alimento que foi adquirido e comercializado lá na Ceasa. As pessoas não pensam, muitas vezes, de onde vem o alimento, né? Não pensa na rastreabilidade. Não sabe que o alimento sai, muitas vezes, de um lugar bem distante, passa pela Ceasa, para poder, no final, chegar, né? Isso tudo num período curto, tendo em vista o aspecto de ser perecível e tal, Isso, né? O alimento é perecível, então por isso que funciona todos os dias. O período maior, né, nós temos 2 dias de grande movimento, que são, aqui em Maracanaú, as segundas-feiras e quintas-feiras, né, que é o dia de maior concentração de movimento. Isso é uma característica das Ceasas. Em Barbalha já vai ser terça e sábado, né? E lá em Tianguá é quarta e sexta. Então, mas você diz esse aumento, ele é no ponto de vista de que mais gente vai comprar ou mais gente chega com um produto para vender? Como é que é isso? Duas coisas, né? Quando tem mais oferta e mais demanda também. Então, mas nos outros dias ela funciona todos os dias. De manhã vendendo o que chegou ali. Esses dias são os dias que o mercado se organizou dessa forma, né? Entendi. São os dias que tem mais movimento, né? Aqui em Maracanaú, geralmente é isso, é segunda-feira, porque de domingo para segunda, né? Quando eu falo segunda-feira, é isso. Então, a gente abre lá 1h da manhã e vai até meio-dia do dia seguinte. Então, a gente trabalha essa dinâmica toda, né? Então, a Ceasa está a noite toda movimentando, porque 6h da manhã, 7h da manhã, o supermercado já tem que estar com o seu produto lá. Os mercados, 8h da manhã, vão abrir. Tem as feiras, né? Então, é um local feiras de bairro, né? Essas feiras de bairro que compram alimento lá na Ceasa, né? Tem muitos produtos que vão aqui para o mercado São Sebastião. Então, esses mercados municipais também são abastecidos pela Ceasa. Então, a gente tem muito disso. Então, a gente vai ter uma dinâmica muito, muito grande com relação a isso. Você falou em rastreabilidade. É um trabalho que nós estamos buscando fazer, né? Nós estamos desenvolvendo uma parceria com o Nutec e o Sebrae, né, para desenvolver o programa Alimento Saudável e Seguro. O que é isso? Primeiro que o Nutec é o Núcleo de Tecnologia e Qualidade do Governo do Estado, né? E nesse período a gente vai desenvolver o quê? Procurar saber o produto que chega na Ceasa. Sim. De onde é que ele vem? Como foi produzido, né? Esse produtor, né, utilizou que tipo de insumos de defensivos agrícolas? Exato. Foi algum agrotóxico? Qual é a quantidade de agrotóxico? Que tipo de fertilizante? Então, essas informações a gente vai ter em tempo real num QR Code, para que o consumidor já sabe de onde é que está vindo aquele alimento e de qual é a qualidade daquele alimento. Tem que envolver o produtor desde o início. E aí a gente, no ramo aqui na SDA, a gente tem parceria com a Emates, que vai nos ajudar também nesse processo, porque a gente vai desenvolver um trabalho também de conscientização. Então, aí a assistência técnica vai ajudar bastante nisso, né?
um lugar onde circulam 30 mil pessoas, você tem também que se preocupar com o aspecto humano. Sim. Né? E vocês lançaram, nos 53 anos, o Ceasa Mais Humana. O que é isso? Isso. O Ceasa Mais Humana é um programa onde nós vamos cada vez mais valorizar todos que estão dentro da Ceasa, né? Todos que circulam na Ceasa, permissionários, clientes, usuários, funcionários, colaboradores, todos que entram na Ceasa, para ações de conscientização, né? Ações que possam humanizar mais as relações internas, tanto na questão da saúde mental, né? Tanto na questão da saúde laboral, também no aspecto de combate à misoginia, ao machismo, combate ao racismo. Inclusive amanhã é o Dia da Consciência Negra. Então a gente aproveita essas datas para desenvolver ações de conscientização no nosso público. Uhum. Então, amanhã é dia de feira, a gente também vai tá desenvolvendo um trabalho. Já fizemos um trabalho contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Fizemos um trabalho... Violência contra a mulher, né? Violência contra a mulher. Também fizemos um trabalho recente em prol das pessoas com deficiência. Então, a gente está desenvolvendo essas ações para estarmos mais próximo do permissionário. Tivemos uma ação agora, né, nos 53 anos da Ceasa, com o caminhão do cidadão, porque tem muitos carregadores, muitos trabalhadores da Ceasa que não têm os documentos. Ainda hoje, né? Ainda não tem. E estão tendo essa oportunidade. Então, são ações que vai fazer com que a Ceasa ela se aproxime mais das pessoas. Paralelamente a isso, né, uma das minhas preocupações é ouvir quem faz a Ceasa e que está dentro da Ceasa. Então, nós... Porque às vezes esses espaços, eles têm o quê, assim, de um ambiente um pouco mais embrutecido, né? Em que as relações às vezes se dão de uma forma muito... coisa com grande volume. E aí você precisa observar esse aspecto mais interrelacional. Isso, a gente, né, precisa dar humanizar. E outra coisa, né? A gente... isso faz com que muitas pessoas se tornem invisíveis. Exato. Né? E muitos direitos acabam sendo violados. A gente não quer isso. Né? Então, a gente precisa criar condições para que as pessoas também possam se manifestar. E é aí que nós fizemos o seguinte, nós inauguramos há 4 meses atrás a ouvidoria da Ceasa. Não é que não tivesse ouvidoria, nós tínhamos uma ouvidoria, mas ela se encontrava numa pequena sala ao lado da presidência, na administração. E eu acho que isso é um dos motivos que no ano de 2024, ano passado, você imagine, né? A Ceasa tem aí um universo de quase 30 mil pessoas circulando dentro da Ceasa. Você tem isso num dia. Se você multiplicar isso por 365 dias no ano, você imagina a quantidade de pessoas que circularam na Ceasa. Sim. E a nossa ouvidoria, em todo o ano passado, nos 364 dias do ano, a ouvidoria só teve 26 manifestações, seja de reclamação, de sugestão, entendeu? Pouco. Quase nada num universo de pessoas. Então, nós resolvemos então fazer o seguinte: na entrada da Ceasa, nós pegamos uma estrutura lá, um equipamento, e nesse período nós inauguramos uma ouvidoria, né? Nós fizemos um equipamento enorme que você já entra, já vê, né? E todo mundo hoje, e fizemos um trabalho de conscientização dentro da Ceasa, que em 3 meses triplicou a quantidade do ano passado.
né? Foi tirado do lugar. Só foi tirado do lugar e dar visibilidade para ela. E fazendo um trabalho junto aos permissionários, junto aos usuários e os clientes. Olha, se você tiver alguma reclamação, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma demanda, você pode ir à ouvidoria que vai ser atendida. Então, todo tipo de reclamação você pode ir lá. Então, fizemos isso e agora, né, na semana passada, nós tivemos no entreposto de Barbalha e também inauguramos a ouvidoria em Barbalha. E em breve vamos inaugurar a ouvidoria também lá em Tianguá. Então, isso vai gerar mais transparência, vai gerar mais participação e aproximar a direção de todo mundo que circula dentro da SEASA. E colabora nesse aspecto da humanização, né? Isso. Agora, Herbert, a SEASA de Barbalha ela é mais recente na história da SEASA. Como é que ela se inseriu ali naquela região, que já tinha ali alguns mercados, né? Mercado do Pirajá, no Juazeiro e outros espaços. Como é que ela se colocou ali na Barbalha em relação à região do Cariri? Aquela é uma região muito importante, né? É uma região também que tem um potencial produtor grande, né, de comercialização. Tivemos recentemente na Expo Cariri, né, e Expo Crato, e isso mostra que a pujança e a oportunidade que tem ali, crescimento dos produtos agrícolas. 1983, se não me engano, foi criado lá a SEASA. Ela inicialmente teve uma grande aceitação, né? Mas o mercado, você falou do mercado do Pirajá lá em Juazeiro, né? Ele era um forte concorrente da SEASA, sim, porque primeiro que não tinha nenhuma regulamentação, né? Você chegava lá... muito precário, né? Precário, você chegava lá no meio da rua, né? É um desafio para a cidade. Era um caos urbano, né? Total. E nós reconhecemos que é um problema lá para a prefeitura e precisa resolver isso. Eu estive conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico lá de Juazeiro e eles estavam com a ideia de, olha, nós estamos querendo fazer uma reforma aqui no mercado, mas realmente tem muita gente, né? Tiveram alguns problemas do ponto de vista de segurança, teve até gente que tocou fogo em outro lá dentro, foi uma coisa assim meio ruim. E mercado em município é um lugar que o prefeito politicamente tem muito medo de mexer. Né? Pois é, né? Aí, mas nós nos colocamos, a gente pode ajudar, né? A gente fez uma conversa com as pessoas que iam vender, principalmente aqueles que vendem atacado, né? Porque o mercado municipal é mais varejo mesmo, né? Não é um mercado de atacado. E o atacadista ia lá, vendia para o coisa e ficava concorrendo também. Ele vendia também a retalho e o pessoal... mas, ao mesmo tempo, é um local que estava com problema de insalubridade, em termos de higiene, né? As coisas estavam tudo no chão, no meio da rua. E nós fizemos um trabalho e, ao mesmo tempo, dentro da SEASA, a gente fez umas modificações com relação ao horário, né? Antes a SEASA funcionava de 4 horas da manhã até 1 da tarde. Mas a gente percebeu ao ouvir os compradores que eles estavam indo lá para o Pirajá também porque era mais cedo, né? E aí, como aquela região é uma reunião de muitas feiras, né? Feiras livres, né? Eles... Muito antigo, né? Se eles fossem para a SEASA, eles acabavam indo direto para a feira para abrir seu mercado. Então, a gente resolveu fazer uma mudança no quadro de horário. Hoje, a SEASA funciona a partir das 18 horas, né? Legal. E isso fez com que os compradores viessem e também os vendedores, os produtores, né? Então, hoje, a SEASA do Cariri, ela já recuperou uma grande parte do público
e o Pirajá perdeu esse público que estava ali nas ruas. Então, se você vai hoje lá no Pirajá, você não tem mais aquela... parece um Bangladesh, né? Então, aí você não tem mais. Então, isso já é uma contribuição que a gente deu lá para a prefeitura. Eu acho que vai ajudar bastante, né? Agora vamos para outras ações que a SEASA desenvolve, que também tem um cunho social muito importante. O Mais Nutrição é um programa que começou na gestão do ex-governador Camilo. Sim. E que continua sendo fortalecido na gestão atual do governo do estado. Recentemente, houve a conquista de um recurso de 800 mil do MDS para trabalhar também esse programa. Como foi isso e como é que a SEASA trabalha o Mais Nutrição lá dentro, abrigando esse programa tão importante? Sim, como você falou, o Mais Nutrição tem início com o projeto da primeira-dama Noélia, né? Onélia, perdão. Da Onélia, né? E em parceria com a Secretaria de Proteção Social, ficando dentro da SEASA, porque a SEASA é o local de captação de alimentos, né? Fazem 6 anos já desse projeto, um projeto exitoso, atende a 110 entidades que recebem esses alimentos que são arrecadados no Mais Nutrição. E o Mais Nutrição, como banco de alimentos, ele tem uma característica diferenciada. Ele não só recebe o alimento e distribui para as entidades cadastradas, mas também faz um processamento. Então, parte desse alimento, se for fruta, vai virar polpa de fruta. Legal. E uma parte desses alimentos, verduras, né, principalmente, e legumes, eles vão ser desidratados, né, para formar um mix que futuramente vai virar uma sopa. Então, é algo que foi auditado e acompanhado pelo Nutec, então tem um selo de qualidade de alimento saudável. E seguro, né? Alimento saudável e seguro. Então, a gente desidrata a macaxeira, a beterraba, a gente desidrata a cenoura, a abóbora e batata. E junto com esses alimentos desidratados, a gente vai acrescentar a massa e vamos acrescentar a proteína de soja. E aí a gente faz esse mix, então a família vai receber esse mix, que dá um pacote de 250 gramas, que dá para 10 pessoas se alimentarem, e ela só acrescentar água, os temperos e já está feito a alimentação. Beneficia quantas pessoas o Mais Nutrição? A gente... Nessas entidades, eu não estou lembrado do número certo de coisa. Eu sei que são 110 entidades que beneficiam centenas, milhares de famílias. Eu sei que... Essas famílias são da região ali de... São da região metropolitana, né, cadastrada na SPS. Ah, tá. Né? Estão cadastradas na Secretaria de Proteção Social. Aí nós temos um problema. Né? Não que o Mais Nutrição seja o problema, o Mais Nutrição é solução. Qual é o problema? A gente ainda tem na SEASA muito desperdício de alimentos. Sim. O que significa? Que nós produzimos mensalmente cerca de 700 toneladas de resíduo que vai para o aterro sanitário. 700 toneladas. Dessas 700 toneladas, acredito que pelo menos 500 toneladas são alimentos. Que ainda dá para... Que podia ser utilizado. São alimentos que não foram comercializados, né? Porque às vezes está feio ali, não tá... Porque está feio. Porque é o seguinte, como você falou, o alimento vem. Feio, que eu digo assim, não está apresentável... Apresentável para comercializar. Certo. Então, por exemplo, você adquiriu o alimento. Uma abóbora, por exemplo, né? Um melão, né? Um tomate. Se você não vender naquele dia, ele já vai ficar murcho, né? Ou ele vai ficar com um aspecto amassado, né? Sim. Isso já não vai ser agradável para
para vender para o supermercado, para vender para as entidades. Então, e amanhã vai chegar outro. Então, eu vou descartar aquilo que eu não vou conseguir vender, que vai ser de segunda, né? E vou ter o alimento de qualidade. Então, esse alimento, o permissionário, ele doa para o programa, é isso? Uma parte doa para o programa, outra parte joga fora. Dos 1.200 permissionários, só 200 fazem doação. Nossa, tem um potencial grande. Tem um potencial grande, né? Então, é muito alimento desperdiçado. Então, como é que a gente vai resolver isso, né? Então, qual é a nossa solução? Fortalecer o Mais Nutrição como banco de alimento. No entanto, nós não... Se os 1.200 permissionários, numa hipótese aqui, todo mundo resolveu doar para o Mais Nutrição, onde é que eu coloco? Eu não tenho... Um lugar para armazenar. Um lugar para armazenar. Precisava ser refrigerado? Precisa de um container, pelo menos, refrigerado para isso. Você falou que são de 500 a 700 toneladas mês. É um volume muito grande. Muito grande, né? Então, e poderia estar indo para alimentar as pessoas, né? O mês passado, o Ministério do Desenvolvimento Social lançou um edital, e esse edital era para modernização de bancos de alimentos. Nós, da SEASA, né, apresentamos um projeto para o MDS através da SDA, e esse projeto visava o quê? Adquirir um outro container para pelo menos mais 10 toneladas de alimentos, que possa armazenar 10 toneladas de alimento, que vai ser metade do que é produzido num dia, né? Então, é mais ou menos 20 toneladas que a gente... 20 a 25 toneladas que a gente faz por dia, então teria uma capacidade maior de armazenar e captar. E a gente precisa agora fazer com que... E aí ganhamos isso, né? Nesses 800 mil a gente vai poder comprar esse container. Vamos também adquirir um caminhão, o projeto é basicamente esse, e também o projeto é de fazer uma composteira. Por quê? Porque parte desse alimento que não é comercializado, ele está próprio para consumo humano. Mas aquilo que não for para o consumo humano e não der para a gente distribuir para consumo animal, a gente vai poder utilizar para fazer fertilizante. E esse adubo orgânico, né? Orgânico vai para onde? Vai para os agricultores familiares. Legal. Entendeu? Então a gente começa a fechar o ciclo e diminuir o desperdício, até chegar ao projeto SEASA Desperdício Zero, que é o nosso projeto. Então a gente também está com uma outra linha, uma outra frente, que é o quê? De termos na SEASA uma fábrica de bioinsumo. Muito legal isso então, aí. Então, em breve, a gente vai ter também uma fábrica de bioinsumo, e aí todo o alimento nosso que não for aproveitado para consumo humano vai ser aproveitado para a compostagem ou para o bioinsumo. Então, a gente vai fechar esse ciclo e a gente vai ter uma SEASA lixo zero, que é o que a gente... É uma meta, né? É uma meta nossa, que a gente pretende. Porque entendeu? Se ele for pro aterro, ele vai ser compactado, vai gerar o metano, chorume, né? Poluir o solo. Vai poluir o solo. Eu faço compostagem lá em casa. Pois é. Então o meu lixo foi reduzido pela metade. Isso. E eu tenho duas composteiras. Uma é uma verme composteira. Sim. E a outra é uma composteira sem minhocas, né? Sim. E assim, eu produzo aquele bioadubo, né? Adubo líquido, e dou para as pessoas, boto nas minhas plantas e eu verifiquei que realmente o volume do meu lixo reduziu pela metade. Se todo mundo fizesse isso, seria... E a gente está, então, com esse projeto. Teve uma assessoria técnica aí de um instituto, Pacto contra a Fome, para essa proposta. É nosso parceiro, o Instituto Pacto contra a Fome. Então, isso é importante porque a gente trabalha muito com parcerias, né? Então, você envolveu aí a SDA, envolvemos o Mais Nutrição, o Instituto Agropolos contribuiu, né? O Instituto Pacto contra a Fome, que tem dado uma contribuição enorme para esse projeto. E junto com isso, a gente quer o quê? A gente quer mesmo assim, por exemplo, esse container que a gente vai adquirir ainda não vai ser capaz
de absorver tudo que a gente tem condição de... Esse container ele é climatizado, é refrigerado? É refrigerado. Certo. Então, o que a gente quer? A gente quer criar uma rede cearense de bancos de alimentos. A ideia é que cada município do nosso estado tenha um banco de alimentos, igual o Mais Nutrição. Legal, né? Isso aí. E aí, a Ceasa seria o local de concentração das doações, e aí não seria apenas doação dos permissionários da Ceasa. A gente vai estimular que outros grandes produtores, como supermercados, né, atacadãos da vida, restaurantes, açaí, essas coisas todas, esse pessoal todo venha doar para a gente fazer essa distribuição para os bancos de alimentos que a gente quer que tenha em todo o estado e contribuindo com o combate à fome, que é o que o nosso governador Eumano tem perseguido desde seu primeiro dia. Só isso aí já teria o condão de abranger e tirar muita gente da condição de extrema pobreza no que se refere à questão da segurança alimentar. Então é por isso que o nosso objetivo é fazer da Ceasa um entreposto de excelência de segurança alimentar e nutricional. Agora, Herbert, a CONAB também é um órgão importante, ele é federal, né? Qual é a interseção que a Ceasa tem hoje com a CONAB? Como é que você vê o papel da CONAB nesse... A CONAB tem um papel extremamente importante, né? Foi muito vitalizada agora com o governo Lula. Voltou a ter o seu papel de resgatado com relação aos estoques, com relação à garantia também da segurança alimentar. Então, a gente tem uma parceria enorme com eles, né? A CONAB, ela tem muito a contribuir com a Ceasa tem muito a contribuir com a CONAB, aqui no estado do Ceará, mas também no Brasil. Essa parceria, ela é fundamental, né, principalmente com relação aos produtos da agricultura familiar. Então, a gente acha que a relação que nós estabelecemos com a CONAB hoje, tanto na contribuição com relação a preço, né, a formação dos preços dos produtos, ela tem ajudado bastante a gente nisso. A tendência é que haja uma interseção cada vez maior. Aqui vai um abraço aí ao superintendente do estado, aqui, o Daniel, né, que a gente possa avançar muito nisso. E vai nos ajudar também porque é o seguinte, recentemente, a Ceasa ela vai cumprir um papel fundamental para as compras institucionais. A central, né? Vai ser uma central para vai ser o central compras institucionais. Né? Isso, ela não uma central de compras assim no estrito senso, mas um órgão centralizador das compras institucionais, no sentido de garantir que todos os órgãos do Estado comprem ao menos 30% dos produtos da agricultura familiar. Foi uma lei aprovada pelo governador na Assembleia, né? Isso, foi agora em julho, né? O governador vai organizar a demanda, né? Vai organizar no sentido de trazer... E vai organizar a demanda e a oferta, né? Sim. Então, por exemplo, a gente também vai organizar com que o agricultor ele possa se planejar e se organizar para ofertar. Se a gente for pensar... Para vender para presídios, hospitais, escolas também. Isso, a escola já vende, né? E ainda tem um incremento da escola que aumentou agora com o PENAI para 45%. Né? Então, a gente vai centralizar isso aí para garantir que todos os órgãos podem comprar. Vamos começar esse trabalho já agora no mês de dezembro. A SDA lançou um edital para credenciar todos os agricultores familiares, associações e cooperativas da agricultura familiar. Com esse credenciamento, a Ceasa vai estabelecer um rodízio, né, e vai determinar que se compre daquele agricultor, daquela cooperativa, daquela associação. E vamos começar isso pelo programa Ceará Sem Fome. Né?
O programa Ceará Sem Fome, hoje, ele faz 130 mil refeições dia, né? Então, tem uma contribuição enorme no combate à fome e enorme na erradicação da insegurança alimentar grave, né? Então, o Estado gasta mais de 250 milhões de reais comprando alimentos. Então, o que a Ceasa vai fazer? Com esse credenciamento que a SDA está fazendo dos agricultores e das cooperativas e das associações, a Ceasa vai determinar para cada unidade gerenciadora que compra alimento quais são as cooperativas que eles têm que adquirir o alimento. Nós sabemos quanto o governo dá em recurso para aquela unidade gerenciadora fazer a compra. Então, se ele dá 100 mil, a gente vai dizer para a UG, olha, 30 mil desses 100 mil que você recebeu do governo do estado, pelo menos isso tem que comprar desse agricultor, dessa cooperativa, dessa associação, e eu preciso do comprovante. Eu quero saber se você comprou mesmo e se ele entregou. Então, a Ceasa vai fazer esse papel para garantir mesmo que ele trabalha. Depois disso, depois dessa experiência com o Ceará Sem Fome, que aí depois que ele funcionar, ele já vai virar uma dinâmica natural, sim, nós vamos trabalhar, porque, por exemplo, a SEDUC adquire alimentos pelo PENAI, né, da agricultura familiar. Esse alimento que ela produz, que ela adquire, ela tem os refeitórios, tem as cozinhas nas escolas e eles vão preparar o alimento, né? Isso é uma coisa. Mas no sistema penitenciário, por exemplo, não é assim que acontece. Em vários hospitais também não é assim que acontece. Como é que eles fazem? O alimento que eles dão para a população carcerária ou que vai para os hospitais, eles são adquiridos de empresas que preparam o alimento. Então, eles compram as quentinhas, não é isso? Dessas empresas, né? São os alimentos já processados. Sim, preparado. E aí, o órgão, por exemplo, a SAP, né? Secretaria de Administração Penitenciária, ela vai ter que informar para a Ceasa quais são as empresas que fornecem as quentinhas, quanto é o custo que eles compram, e aí nós vamos falar para a empresa que fornece o seguinte, olha, desse cardápio aqui, 30% você vai ter que comprar do agricultor, e é desse agricultor, e a gente já vai dizer para ele de quem que ele vai comprar. Isso dá para o agricultor uma possibilidade de segurança, de previsibilidade, de faturamento e também amarra ele no sentido de produzir, de garantir a produção. Justamente, né? Porque aí, por exemplo, dá fluxo. Muita gente fala assim, a gente não consegue comprar da agricultura familiar porque ele não tem como fornecer, ele não tem a quantidade que fornecer. Mas muitas vezes o agricultor não produz porque também não tem certeza da compra. Então, se ele tiver certeza de que ele vai vender o produto que ele produziu, ele vai produzir, ele vai plantar, ele vai criar. Então, ele vai ter segurança, às vezes, de contrair um crédito para poder ampliar sua produção, né? Porque ele sabe que o Estado vai comprar. E é essa segurança que o governador Eumano quer dar para o agricultor. Não são só alimentos in natura, né, Herbert? Eles são também alimentos processados. Processados também. Então, a gente tem todo um cardápio, né? E a ideia é sempre trabalhar a ideia do alimento seguro, saudável, para que esse alimento chegue e que o produtor ele possa realmente ter a certeza de que o Estado vai comprar. Como é que está o andamento disso? Então, nós agora, um edital saiu essa semana, né, da SDA, vamos começar pelo Ceará Sem Fome. Então, vai ter um período aí de uns 15 dias de divulgação do edital e, a partir daí, as cooperativas, associações de agricultor podem entrar no sistema, se cadastrar, dizer o que ele está produzindo, o que ele pode oferecer, né?
Com isso, com essas informações, ele vai ter que comprovar que é agricultor familiar, tem que estar cadastrado no SECAF, tem que fazer lá o seu plano de negócio, que tudo está automatizado. Com base nessas informações, nós da SEASA vamos chegar para as entidades, né, a unidade gerenciadora, e vão fornecer as informações. Então, isso já está bem avançado. Isso vai incluir todo tipo de produto: leite, carne, peixe, hortifruti, grãos, né? Então, se o agricultor, a cooperativa, está produzindo, ele vai... porque o programa Ceará Sem Fome é um programa que tem todo um cardápio preparado por nutricionistas, né? Então, inclusive o Nutec também participou desse processo. Então, a gente vai... o agricultor, a gente vai dizer para o produtor, olha, as UGs compram esses produtos aqui. Quais são esses que vocês podem fornecer? É macaxeira, é coentro, é cebola, é tomate, o que você tem para fornecer? Ele vai dizer, eu tenho isso, eu planto isso, tenho essa quantidade. Aí eu falo para a gente da SEASA, vai falar para o GIV assim, olha, esse agricultor tem tanto, você vai comprar dele dentro do que você tem minimamente para comprar. Se ele quiser comprar os 100%, é o melhor dos mundos, né? Mas pelo menos os 30% ele vai garantir. E você tem como, com esse tipo de ação, já que vai para hospital, vai para sistema penitenciário, vai para o Ceará Sem Fome, diminuir, inclusive, o nível de produtos ultraprocessados, né? Você influencia, inclusive, na melhoria da qualidade da alimentação das pessoas, né? Esse é o objetivo, né? É combater a desnutrição e esse consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, a foca é sempre o alimento saudável. E é isso que a gente quer contribuir enquanto SEASA, junto às entidades e ao governo, né, que tem esse propósito, e também junto à agricultura familiar, para que o agricultor possa ter garantia de que, se ele produzir, ele vai ter com quem comprar. Então, como eu falei, é organizar e planificar a oferta e a demanda. É uma reconfiguração do papel da SEASA muito interessante do ponto de vista do órgão que era apenas um entreposto. Que recebia, fazia uma intermediação. E ele passa também a ajudar a pensar a política de combate à fome, né? E de diminuição de desigualdade, né? De redução de desigualdade. Esse é o papel que nós esperamos hoje da SEASA, né? Ter esse papel mais amplo, não apenas um local onde você faz a intermediação de compra e venda, discute a questão de preço. Não é só isso, né? A gente tem um compromisso de combate ao desperdício, temos um compromisso de garantir a segurança alimentar, temos um compromisso de garantir que o agricultor familiar tem espaço dentro da SEASA, né? É uma revolução que a gente gostaria de fazer dentro da SEASA. Agora, Herbert, você já tem 10 meses à frente da SEASA. Tem as unidades de Barbalha e Tianguá, você já falou um pouco delas. Quais têm sido os desafios principais que você tem encontrado nessa caminhada e quais são os planos de crescimento? Fala-se que a SEASA teria o governo teria pretensão de construir unidades em outras regiões. Como é que está isso? A gente ainda não tem um plano de construção de SEASAs, né, em outras regiões do estado, né? Eu tenho trabalhado bastante em fortalecer a estrutura que nós temos, né? Porque há muito ainda que avançar. A gente está fazendo uma série de modificações do ponto de vista de gestão, né, para garantir mais eficiência, mais eficácia, né, para que a gente possa ofertar um espaço melhor para o produtor, para o comprador. Então, isso é o nosso foco nesse momento. E também fortalecer os mercados públicos municipais. A gente pode ajudar também muito nisso, né? Fortalecer a rede que já existe, né? Junto com parcerias com prefeituras. Então, eu tenho focado muito nisso e focado a ideia de
que também nos municípios a gente possa desenvolver mercados também de orgânicos, né, mercados de produtos agroecológicos, né? É essa que é a ideia. Os estudos que estão sendo feitos ainda não está no âmbito da Ceasa, e aí não dá para eu poder dimensionar ainda e dizer assim, olha, vamos fazer isso ou aquilo. Demanda tem, né? Tem muita gente... Só esse trabalho que né? você disse de garantir 30% da compra da agricultura familiar já é uma coisa... Pois Estou imaginando né? aqui que isso não é um processo fácil isso de organizar. né? Porque você tem uma estrutura que você tem que desenvolver por trás disso, né? Em termos de pessoal, né? Em termos de inteligências que você tem que estar desenvolvendo. E essa não é uma ação pontual de governo no sentido de um programa de governo. Ele é um programa, passa a ser uma política de Estado. Quando você garante a partir de uma legislação de 30%, você está segurado ali que o Estado vai colaborar para fortalecer a agricultura familiar naquilo que você disse que é muito importante, que é a fechar o ciclo, né? Isso, justamente. Então, nós estamos com esse propósito, né? Queremos avançar muito, vamos fortalecer o que a gente tem, né? Vamos trabalhar com esse fortalecimento da agricultura familiar, da compras institucionais, do combate ao desperdício, da criação da rede de banco de alimentos. Então já tem muito serviço para fazer, né? E buscando parcerias, né? A gente tem buscado parceria com a universidade, as universidades, com o Instituto Federal de Tecnologia, com as prefeituras. Eu acredito muito nessa sinergia e fortalecendo cada vez mais o sistema da SDA. O nosso secretário Moisés Braz, ele tem essa preocupação de fortalecer o sistema, né, de fazer com que a SDA, a EMATES, o IDACE e a Ceasa possam estar trabalhando sempre em prol do nosso agricultor, da nossa agricultura. É isso que a gente quer fazer e estamos trabalhando para isso. Muito bem, Herbert. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem frequenta, para quem utiliza e até para quem nem sabe que utiliza o serviço da Ceasa no sentido dessa visão de longo prazo aí. Não, eu quero dizer que a Ceasa ela está cada vez mais forte. Ela está muito focada em melhorar as relações entre consumidores, produtores, comerciantes, tem buscado humanizar mais as suas relações, garantir condições e estrutura para que a gente possa avançar. Nós estamos num momento muito importante, o governo do estado tem dado apoio considerável a esse momento, e a ideia é que a Ceasa possa crescer cada vez mais. É importante também aqui ressaltar o papel dos permissionários, né? Dentro da Ceasa nós temos uma associação de permissionários que é um parceiro fundamental. Então, a esses que estão fazendo a Ceasa, né, que querem vir comercializar a Ceasa, que querem participar, podem acreditar que a gente é um espaço realmente onde a gente vai ajudar a promover o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Herbert, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast. As portas estão abertas se você quiser retornar com novidades, com mais trabalho para mostrar aí da Ceasa em prol do povo cearense, né? Estaremos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. E para você que acompanhou a gente até agora, curta, comente, compartilhe esse episódio e ajude o podcast Frequência Rural a crescer e chegar a cada vez mais pessoas que se importam com uma agricultura familiar, com a produção de alimentos saudáveis e com a saúde no nosso estado do Ceará. E até o próximo episódio. Um abraço.